E se eu te dissesse que você pode estar orando há anos, e ainda assim nunca ter experimentado a fé que Jesus descreveu? Não estou falando de falta de dedicação. Não estou questionando o seu amor a Deus. Estou falando de algo muito mais profundo, uma dimensão da fé que, quando você realmente entende, vai explicar por que algumas orações parecem ricocheteiam no teto enquanto outras movem o impossível. Existe uma troca silenciosa que acontece nas igrejas, nos grupos de oração, nas redes sociais cristãs, e essa troca está roubando de você a vida sobrenatural que Cristo comprou com o próprio sangue. A maioria dos cristãos tem uma fé que funciona quando as circunstâncias cooperam. Mas quando a tempestade chega, quando o diagnóstico é grave, quando os sonhos parecem impossíveis, essa fé some. E a culpa não é sua. Ninguém te ensinou a diferença entre fé genuína e fé religiosa. Nos próximos minutos, você vai descobrir 4 verdades que os maiores homens e mulheres de Deus da história conheciam, e que raramente são ensinadas nos púlpitos hoje. A 4ª revelação, guarde isso, é tão poderosa que pode ser a peça que estava faltando em toda a sua jornada espiritual. Pode transformar sua família, sua saúde, seu propósito e até suas finanças. Mas para chegar lá, precisamos começar por uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Quantas vezes você já ouviu que a fé é essencial para o cristão? Centenas. Quantas vezes pregou-se, sem fé é impossível agradar a Deus? Incontáveis. Mas quantas vezes alguém sentou com você e te mostrou, na prática, a diferença entre a fé que a Bíblia descreve e aquilo que a maioria de nós pratica no dia a dia? Pense comigo. Você ora, lê a Bíblia, vai à igreja, participa dos cultos, e ainda assim existe por dentro aquela sensação persistente de que falta algo. Uma vitalidade que você vê nos apóstolos, nos grandes avivamentos da história, mas que parece distante da sua realidade. Se você se identificou com isso, continue assistindo. Porque o que vou revelar agora pode ser exatamente o que você estava procurando. Mas antes de continuar, quero fazer um acordo com você. Se nos próximos 2 minutos você perceber que essa mensagem está tocando algo real no seu coração, clique agora no botão de se inscrever e deixe o seu like. Isso me mostra que você quer mais revelações como esta, e me ajuda a continuar levando essa palavra a milhares de pessoas que precisam ouvir. Combinado? Então vamos lá. Revelação 1. Fé não é sentimento, é certeza sobre quem Deus é. A primeira verdade que a maioria dos cristãos não compreende é esta: fé genuína não começa com sentimentos, ela começa com uma certeza inabalável sobre quem Deus é. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é provavelmente o versículo mais citado sobre fé em toda a Bíblia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Preste atenção nas palavras escolhidas pelo Espírito Santo. Certeza. Convicção. Essas não são palavras emocionais. São palavras de fundação. São palavras de quem já decidiu, independentemente de como está se sentindo no momento. Sabe por que tanta gente experimenta uma fé instável? Porque confundiu fé com euforia espiritual, confundiu a presença emocional de Deus com a realidade permanente de Deus. E quando a euforia passa, e ela sempre passa, acham que Deus foi embora, começam a questionar, a recuar, a diminuir as expectativas. O teólogo britânico John Stott, que dedicou mais de 6 décadas ao estudo das Escrituras, afirmou que a fé cristã não é um salto no escuro, é um passo seguro na direção de uma luz que você já viu. Isso muda tudo. Fé genuína não é fingir que não tem medo. É avançar com medo porque você sabe em quem está confiando. Pense em Abraão. Deus pede que ele deixe tudo o que conhece e vá para uma terra que sequer foi revelada ainda. Abraão não tinha mapa. Não tinha garantias humanas. Mas ele foi. Por quê? Porque ele conhecia o Deus que estava chamando. E esse conhecimento era suficiente. Fé genuína não precisa ver o destino. Ela precisa conhecer quem está guiando. Mas existe uma armadilha silenciosa que sabota exatamente essa fé, e quase todo cristão cai nela sem perceber. A segunda revelação vai revelar por que tantas orações parecem não ser respondidas, e a resposta vai surpreender você. Revelação 2, fé sem rendição é apenas religiosidade. A segunda verdade é esta:
Você pode ter toda a teologia certa sobre fé e ainda nunca experimentá-la de verdade, se não houver rendição. Existe uma diferença brutal entre acreditar em Deus e confiar em Deus. Acreditar é intelectual. Confiar é existencial. Acreditar diz, eu sei que Deus existe. Confiar diz, eu entrego o controle da minha vida a Ele. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 10, um centurião romano vem até Jesus pedindo cura para seu servo. Jesus se propõe a ir até sua casa. E o centurião responde, não precisa. Diz apenas uma palavra, e meu servo será curado. E Jesus se espantou. Ele se virou para a multidão e disse algo extraordinário, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé assim tão grande. O que havia de diferente naquele homem? Rendição total. Ele não estava tentando direcionar Jesus, não estava ditando como o milagre deveria acontecer. Simplesmente disse, eu confio que tua palavra é suficiente. Faça como você sabe. Esse é o problema com muita oração moderna. Oramos como se estivéssemos enviando um pedido detalhado ao departamento de milagres do céu. Senhor, preciso que aconteça assim, nesse prazo, desse jeito. E quando Deus responde de uma forma diferente, concluímos que Ele não respondeu. A fé que move montanhas não dita o caminho. Ela confia no Deus que conhece o caminho melhor do que nós. Hudson Taylor, um missionário britânico que no século XIX levou o evangelho ao interior da China sem nunca pedir dinheiro publicamente, escreveu em seus diários que aprendeu a diferença entre rezar pedindo e rezar confiando. E essa diferença transformou completamente o poder do seu ministério. Escreva nos comentários, eu confio, se isso está fazendo sentido para você. Quero ver quem está disposto a praticar esse tipo de fé. Mas o que fazer quando você rende tudo, e Deus ainda parece silencioso? Porque existe uma verdade sobre esse silêncio que pode ser o maior presente que Deus já te deu. E a maioria dos cristãos nunca entende isso. A terceira revelação é poderosa. Revelação 3, a fé genuína é provada no silêncio de Deus. A terceira verdade é a mais desafiadora de todas. A fé genuína não é provada quando Deus fala, ela é provada quando Deus parece estar em silêncio. Todos já passamos por isso. Você ora, você clama, você busca, e o céu parece de bronze. Nenhuma resposta imediata. Nenhum sinal claro. E é exatamente nesse momento que a fé verdadeira se revela ou se dissolve. No livro de Jó, encontramos um homem que perdeu absolutamente tudo em um único dia, filhos, riquezas, saúde. E o mais devastador, Deus parecia completamente ausente. Os amigos chegaram com respostas prontas e religiosas. Você pecou. Por isso está sofrendo. Mas Jó, mesmo na angústia mais profunda, declarou algo que atravessa séculos e ainda nos surpreende. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso não é resignação religiosa. Isso é fé em seu estado mais puro. Confiança que não depende de circunstâncias favoráveis. Esperança que não se âncora em evidências imediatas. Uma certeza que encontra seu fundamento no caráter de Deus, não nas respostas de Deus. George Miller, que no século XIX fundou orfanatos na Inglaterra e cuidou de milhares de crianças sem nunca fazer campanhas públicas de arrecadação, baseando absolutamente tudo em oração, relatou em seu diário que as maiores provações de fé foram exatamente os períodos de silêncio de Deus. Mas foi nesses períodos que ele aprendeu a conhecer Deus com uma profundidade que nenhuma experiência de euforia espiritual havia lhe dado. O silêncio de Deus, ele escreveu, não é a ausência de Deus. É o convite para ir mais fundo. Você está num período de silêncio agora? Talvez Deus não esteja ignorando sua oração. Talvez Ele esteja desenvolvendo em você uma fé capaz de suportar o peso da glória que Ele quer depositar sobre sua vida. E agora chegamos à quarta revelação, a mais poderosa de todas. Aquela que eu prometi no começo. A verdade que tem o potencial de transformar não apenas sua espiritualidade, mas cada área concreta da sua existência. Prepare seu coração. Revelação 4. A fé genuína transforma quem você é. Não apenas o que você tem. A quarta e última revelação é esta. A fé genuína não foi dada a você apenas para mudar suas circunstâncias. Foi dada para transformar completamente quem você é.
E aqui está o segredo que diferenciou os grandes servos de Deus ao longo de toda a história. Eles não usavam a fé como ferramenta para conseguir coisas. Eles entendiam a fé como meio pelo qual se tornavam quem Deus sempre os chamou para ser. No segundo capítulo da carta aos Gálatas, versículo 20, Paulo escreve algo absolutamente revolucionário: já estou crucificado com Cristo. E eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você percebe o que Paulo está dizendo? Não é eu tenho fé para conseguir coisas. É eu vivo pela fé, minha existência inteira é uma expressão de confiança em Cristo. Isso é fé como identidade. Não como técnica. Não como fórmula de prosperidade. Não como ferramenta religiosa. Fé como a substância da qual sua vida é feita. E quando a fé opera nessa dimensão, algo extraordinário acontece. Você para de usar a fé para tentar encurvar a vontade de Deus em direção aos seus planos, e começa a usar a fé para alinhar sua vontade com os planos de Deus. E é exatamente aí que o sobrenatural se torna natural. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores do século XIX, que viu dezenas de milhares de pessoas se converterem ao longo do seu ministério, disse algo que nunca mais saiu da minha cabeça: a fé que salva não é apenas acreditar sobre Cristo, é confiar em Cristo. Não é a fé que faz milagres, é Cristo, operando através de uma vida que se rendeu completamente. Quando você entende isso, algo muda. Você para de perseguir a experiência e começa a perseguir a pessoa. Para de buscar o milagre e começa a buscar quem faz milagres. E o incrível é que, quando você busca Ele acima de tudo, os milagres se tornam consequência natural da sua presença. Comente aqui embaixo qual das 4 revelações tocou mais fundo no seu coração. Quero ler o que Deus está falando com você através dessa mensagem. Então, o que fazer com tudo isso a partir de hoje? Primeiro, examine a base da sua fé. Ela está fundada em quem Deus é, ou em como você está se sentindo? Dedique tempo diário ao conhecimento de Deus através das Escrituras. Quanto mais você conhece quem Ele é, mais sólida se torna a sua fé. Segundo, pratique a rendição todos os dias. Cada manhã, antes de qualquer coisa, diga ao Senhor: tua vontade, não a minha. Teu caminho, não o meu. Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer. Terceiro, aprenda a habitar no silêncio de Deus. Quando Ele parece distante, não recue, avance. A fé não é sentida. Ela é exercida. Quarto, permita que a fé transforme quem você é, não apenas o que você tem. A maior conquista da fé não é a casa, o emprego, a cura, é você se tornando, dia após dia, mais semelhante a Cristo. Se você está assistindo a esse vídeo e percebe que nunca realmente entregou sua vida a Jesus Cristo, que nunca teve esse encontro genuíno que transforma tudo, este é o seu momento. Não é coincidência você estar aqui agora. Repita comigo, do fundo do coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Arrependo-me dos meus pecados. Creio que Tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Entra no meu coração hoje. Perdoa todos os meus pecados e me transforma. Eu Te aceito como meu Salvador e meu Senhor. Enche-me do Teu Espírito Santo e ensina-me a viver pela fé genuína todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração agora, escreva novo nos comentários. Eu e toda a nossa comunidade vamos orar por você. E é importante, procure uma igreja cristã comprometida com a Bíblia na sua cidade. Você não foi feito para caminhar sozinho nessa jornada. Se esse conteúdo tocou seu coração e você quer continuar crescendo nessa fé genuína que transforma tudo, inscreva-se agora neste canal e clique no sininho para não perder nenhum ensinamento. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like agora, é simples, rápido, e me ajuda imensamente a levar essa palavra a mais pessoas que precisam ouvir. Agora pense em alguém, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que está passando por uma tempestade e precisa dessa mensagem. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Isso é discipulado real, levar a verdade que transforma para quem você ama. Que Deus abençoe você.
Que sua fé seja cada dia mais genuína, mais profunda, mais poderosa. Nos vemos no próximo vídeo.